configurar da câmera. Talvez aí vamos daqui mesmo, então. Eu pido ao pessoal que está nos acompanhando agora nesse momento aí, a gente está com a pastora Regiane aqui, o pessoal que está aqui no Facebook, que nós estamos com o Facebook e com o Instagram. Estamos com 2 câmeras simultâneas. Mas por algum problema técnico ali, a pastora não está conseguindo acessar o Facebook. Você que está nos assistindo, você tem a opção de me ouvir aqui, né, de acompanhar toda a nossa live. Estamos com várias pessoas aqui no Facebook. E você também pode ficar nos assistindo aqui também no Instagram, onde você vai estar me acompanhando e acompanhando a pastora Regiane. Então, se você quiser migrar lá para o nosso Instagram, Carlos Bertaglia, tudo junto, né? Você vai estar vendo também a participação dela. Então, eu te convido, você que tem aí Facebook, se quiser ver de uma forma mais completa aí a nossa live, você vai dar um pulinho na nossa página no Instagram. Eu tenho certeza que todos que estão aqui agora nesse momento têm condição, e tem Instagram também, nos acompanha, de assistir lá no Instagram. Bom, pastor, eu gostaria então de começar, para que a gente possa ganhar tempo aí, né? Infelizmente, queria primeiro agradecer a senhora com carinho aí, por nos atender num tema assim tão cabeludo como esse, né? Um tema tão importante, né? Que é sobre o suicídio. Lembrar também, quem também nos assiste aí, nós teremos mais uma entrevista, uma live dessa também, com o ICATEPS também no final do mês, para falar mais sobre um tema tão importante como esse, que é o suicídio, né, que é o mês amarelo, Setembro Amarelo. E hoje a pastora Regiane está com a gente aqui para falar sobre um tema específico, né, sobre no meio cristão, né? E eu queria entrar pé no pescoço, pastora, né, para que a gente já começasse já logo e fazer uma pergunta bastante contundente para a senhora, para que, tenho certeza que a senhora vai conseguir explicar para nós, falar um pouco do suicídio de forma geral, né? Mas, primeiramente, a gente fala do suicídio no meio cristão, que é o tema hoje da nossa live, né? E o pessoal daqui a pouco começa a mandar as perguntas aqui, e eu vou começar depois repassar para a senhora também. Para a senhora, já para começar, já 100 por hora, de 0 a 100 em 3 segundos. Se nós estamos falando no meio cristão, e a gente entende que a pessoa está sendo acompanhada nas igrejas, existe toda uma estrutura por trás da pessoa que, em tese, deixaria a pessoa acompanhada, ela estaria sendo tratada. E por que é tão comum, ou por que se tornou comum, de uns tempos para cá, os cristãos também entrando nessa estatística horrível, subindo os números de suicídios no nosso país, e vamos falar aqui de Brasil. Por que isso está acontecendo? Né? O que leva ao cristão hoje se suicidar? Vamos lá. Eu posso dizer para você, Carlão, eu posso agradecer primeiro, né, também, quero agradecer pelo carinho, para mim é uma honra, né, poder compartilhar, poder ajudar nesse tema tão abrangente, tão triste, né, mas que deve ser abordado, deve ser falado. Para se falar em suicídio no meio cristão, a gente precisa falar sobre um ser humano, né, porque o cristão é um ser humano como qualquer outro. E nós não temos como separar uma estrutura de um ser humano normal de um ser humano cristão, é a mesma coisa. E hoje, infelizmente, né, o suicídio ainda é tratado com muito tabus, né, com muitos tabus, na verdade. E é um tema que precisa ser falado e orientado, porque a pessoa que ela chega a pensar no suicídio ou entrar no suicídio, ela já está composta de um desespero que chegou ao seu ápice. Mais ou menos assim, eu já não tenho mais por onde correr. Lembrando que a pessoa que chega ao suicídio, ela não está tentando acabar com a vida dela, ela está tentando acabar com a dor dela, né? Então, no profundo, ninguém quer acabar com a vida, quer acabar com a dor, tá? Então, por que isso está aumentando? Nós temos uma mudança sistêmica hoje, né? O padrão de vida foi alterado. O homem não mudou, mas o mundo mudou.
Então, tem até algo que você já deve ter ouvido falar, que inclusive é uma abordagem do nosso querido Augusto Cury, ele fala muito sobre isso, que é a síndrome do pensamento acelerado. Por quê? O cérebro, Carlão, ele é um órgão do corpo que precisa ser cuidado como qualquer outro. Ele é uma parte do nosso corpo que precisa ser cuidado. Então, as pessoas antigamente levavam essa questão para um lado 100% espiritual, né? Então, a gente já ouviu dizer que a pessoa que pensa nisso é porque está com a ausência de Deus, ou porque não está buscando o suficiente, né? Mas assim, na maioria das vezes não tem nada a ver com isso. É porque a pessoa está numa exaustão emocional, tá? Então, por exemplo, hoje nós temos muito acesso, aliás, a maior parte da nossa comunicação é essa aqui, ó. É uma comunicação digital. Antigamente, a nossa energia, ela era gasta no corpo, no físico. Como? A gente acordava, ia para a escola, tomava café, ia para a escola, voltava, ficava na rua brincando. Então, nós descarregávamos energia, liberávamos os neurônios, os neurotransmissores, que nos davam essa sensação de bem-estar. Depois ia para casa, tomava banho, jantava e ia dormir, o dia seguinte tudo ok. Hoje, a nossa energia ela é gasta aqui, na mente. Então, o cérebro, ele não tem essa capacidade da quantidade de informação que a gente carrega, tá? Isso é um dos fatores. Os demais é o quê? Através da rede social, nós temos acesso ao quê? Comparação, competição, né? Então, você olha para a vida do outro, você enxerga que a sua está mais inferior e vai gerando um sistema de frustração. E o que leva uma pessoa a entrar num estado de tristeza? Excesso de frustração. Porque o homem, ele nasceu para quê? Ele nasceu para o bem, ele nasceu para o mal. Então, quando ele começa a criar uma realidade fantasiosa de que a vida dele não tá boa, de que a do outro tá melhor, a falta desse contato social, né? A falta desse compartilhar. Eu até coloquei assim, né, nas especificações. Nós estamos trocando o relacionamento natural pelo digital. Então, cada vez mais a pessoa tem entrado dentro do seu mundinho, tem desgastado a mente com uma quantidade imensa de informações e vai chegar uma hora que o cérebro ele vai requerer um cuidado. E quando a pessoa começa a manifestar uma dor dessa, de querer morrer, de querer acabar com a própria vida, de querer dar um jeito, o que é nada mais do que o próprio organismo dela, o cérebro, requerendo cuidados. Entende? Então, assim, tem momentos que a pessoa está numa exaustão que já vai afetar o físico dela, não adianta, porque vem da mente. Então, o cérebro, por isso que as psicossomáticas também acontecem, né? Lógico, a gente não pode descartar o pilar espiritual, que é o principal, né? Até tem um salmo que fala, invoca-me no dia da angústia, eu te aliviarei, tu me glorificarás. Deus é o nosso tudo, mas existe uma parte química que precisa ser vista, precisa ser olhada, precisa ser cuidada. E o que me alegra é que hoje esses tabus estão sendo quebrados, né? Então, a tendência, a verdade é essa. É muito triste falar isso, tá? Mas a tendência é só aumentar. Por quê? Por causa dessa dura realidade que a gente vive. Tá? Então, nós precisamos ter um tempo para o cérebro, nós precisamos parar, nós precisamos fazer o nosso descanso, nós precisamos cuidar dessa mente, porque eu sempre falo, o corpo é o teu veículo, mas a mente, ela é a sua direção, ela te leva ao teu volante. Se você não cuidar da sua mente, você tem uma grande predisposição de ficar doente. E é o que está acontecendo hoje. E, pastor, me diz uma coisa, quais são os primeiros sinais de uma pessoa que está entrando no nível de... porque tristeza todos nós sentimos, né? Tristeza mesmo diante de uma perda, né? Diante de um surto. É normal a gente ter tristeza. A gente não pode confundir tristeza com depressão. Mas quais são os sinais que a gente pode analisar e começar a enxergar que são... tipo assim, verdadeiros gatilhos que mostram para nós que uma pessoa está, por exemplo... entrando já numa situação, por exemplo, de depressão próxima a suicídio, e alguns sinais que a gente pode notar na pessoa? Tem sim, Carlão. Olha, na verdade, a tristeza é um mecanismo de defesa próprio, né?
Agora, o estado de tristeza é uma outra questão, tá? Então, eu vejo dessa forma. Quando você consegue sinalizar, assim, bem no início, o início de uma depressão, que algo não está bem, igual uma dor de cabeça constante, né? Uma dor numa parte do corpo que é constante, já não é normal. Mas vamos lá, a gente tem sinalizadores aí, né? Então, por exemplo, quando a pessoa começa a não dormir bem, quando a pessoa começa a não se alimentar bem, quando a pessoa começa a ficar com as suas emoções muito sensíveis, a qualquer coisa promove um choro, ou uma irritabilidade fora do normal. Tudo isso são sinalizadores que a gente tem que ter um alerta, né? Então, qual que é o problema? Para a pessoa chegar até o suicídio, é porque ela não procurou por cuidados, entendeu? Porque é algo que já se agravou demais no estado dela. Entendi. Os sinais eles já vieram antes, no início ali de uma depressão. É isso que eu estou te falando. Quando chega ao pensamento do suicídio, já está no estado agravado. Entendeu? Então, o que precisa ser olhado? Começou a ter sinais, né? O que eu falei, problema com sono, irritabilidade, né? Tonturas até, a falta de apetite, a falta de energia para fazer as coisas. Tem que ser olhado tudo, não só no aspecto emocional, mas um todo. E, inclusive, sempre avaliar a questão do sangue, né? Das vitaminas. Por quê? A baixa de vitaminas também causa depressão e tristeza, entende? Então, tem muitas pessoas que estão num processo de exaustão, inclusive por falta de vitaminas, e leva só para o lado emocional. Já aconteceu de eu tratar pacientes que o problema era vitamina, entendeu? Regularizou a questão das vitaminas, passou a tristeza da pessoa. Entende? Por isso que o ser ele precisa ser olhado num conjunto, mas tem que olhar, tem que entender que nós não podemos deixar passar. Estou desenvolvendo uma dor aqui do lado, eu vou ver o que é. Estou desenvolvendo uma dor emocional, uma baixa. O que está acontecendo? Eu preciso ir atrás, eu preciso buscar. Porque o momento que chega no agravo é onde, às vezes, é um caso reversível, né? E é um tema que precisa ser falado, Carlão. Tem que ser falado. Sim, sem dúvida. Porque aqui nós já deu para entender aqui, por exemplo, que uma pessoa que pode chegar até o suicídio, ela pode ter, por exemplo, um problema de ordem mental, de ordem emocional, mas também de ordem orgânica também. Então, se a pessoa tiver com os seus hormônios abalados, se ela tiver algum problema nesse físico, então um problema clínico também pode levar uma pessoa a uma depressão profunda e, consequentemente, isso até o caso de um suicídio. Isso é possível, então? Sim, é possível, por isso que tem que ser olhado. Eu vejo assim, né? Nós precisamos conhecer, entender as nossas limitações, nos entender organicamente, se preocupar, né? Primeira coisa, a pessoa precisa se preocupar com ela mesma, né? Dar valor para a vida dela, para o que ela é. Porque se ela se preocupar com ela mesma, ela vai procurar a saúde emocional dela, a qualidade de vida, que hoje é um caminho a ser percorrido, né, Carlão? Hoje a gente já não tem mais uma qualidade de vida natural. Em termos de alimentação, né? No sistema que nós vivemos no mundo, a gente já não tem. Nós temos que procurar uma qualidade de vida. Então, é um caminho a ser percorrido. Então, hoje em dia, na verdade, é um aspecto de preocupação que todo ser humano deve ter. Todo mundo pode desenvolver isso, né? E eu louvo a Deus porque hoje eu vejo que até a igreja se abriu mais para isso. Antigamente era levado como totalmente espiritual e não é. Existe todo um aspecto biológico por trás, né? A falta de neurotransmissores. E existem, lógico, a gente vai falar na live depois, muitas ferramentas que eu quero passar para a gente conseguir equilibrar isso. Então, o que é gostoso? Dá para reverter o processo, tá? Eu já peguei vários pacientes com caso de depressão que eu falei assim, vamos tentar sem os medicamentos. Se não houver resultado,
a gente procura um psiquiatra para medicação, né? Para ser medicado por um psiquiatra. E eu tive, assim, graças a Deus, várias pessoas que a gente conseguiu reverter o processo, entendeu? Por quê? Porque a cura também acontece pela fala. O problema é que a pessoa que está nesse processo de profunda tristeza, muitas vezes ela se fecha no mundo dela. E dentro do nosso ambiente do cristianismo, ainda é um tabu. Por quê? Se eu falar, vão dizer que eu estou longe de Deus. Se eu falar, vão dizer que é porque eu não me converti. Então a pessoa se fecha e não fala. Esse é o perigo, né? Eu queria deixar claro aqui, abra sua boca e fale, porque isso é fundamental. Uma coisa que a gente está falando aqui, pastora, de uma coisa de saúde pública, né? Sim. Falar do suicídio... falando sobre tudo que a senhora vem pontuando aí, em todos os profissionais que são envolvidos, até para o diagnóstico dessa doença, porque a gente pode chamar ela de doença, né? Porque a pessoa, né, podemos chamar de doença, porque o suicídio em si é um ato, mas o que levou ele foi uma doença que a pessoa tem, que levou isso. Então é todo um tratamento que a pessoa tem que tratar. E quando nós falamos de suicídio, tanto do homem como da mulher, estatisticamente, quem se suicida mais, o homem ou a mulher? Então, Carlão, estatisticamente eu não cheguei a buscar esse aspecto, tá? Mas hoje em dia, o que eu tenho percebido? Não dá pra gente falar é o homem ou a mulher, porque tá todo mundo submetido a esse tipo de coisa. E o que eu tenho percebido é que entre os homens, a quantidade de pessoas com depressão tem aumentado, né? Nesse patamar masculino aí. Uma pressão muito grande em cima da figura masculina, até no sentido de o provedor da casa, né? Então, os homens, inclusive, eu também agradeço a Deus por isso, eles têm se dado a chance de ser tratado, porque para o homem é muito mais difícil abrir a mente para aceitar um tratamento, porque ele tem aquela... exatamente, tem aquele tabu. Não, eu sou aquele que eu tô ali para apoiar, para ajudar, para levantar, né? Então, para ele se submeter a um tratamento é muito mais difícil, né? Agora, um dos aspectos que eu queria abordar em relação à questão do ranking, em relação ao cristão, é liderança, tá, Carlão? É liderança. Por que é liderança? Inclusive falando de pastores, tá? Isso daí eu pesquisei e é uma verdade. Lógico que dentro de, assim, vamos pensar, da mídia, né? Vai se divulgar quando são pastores e lideranças. Não aparece muito quando são membresia e tudo mais. Mas há um destaque e tem um porquê, né? Porque, vamos supor, um membro, ele está angustiado, ele pode demorar, mas ele procura um líder para falar, procura uma liderança. Agora, no ambiente pastoral, de uma liderança em si, há uma pressão muito maior, né? E ali, às vezes, ele não tem com quem falar, ele não tem quem procurar. Então, ele acaba carregando os problemas, não dando conta e aonde tem cometido isso, né? Então, eu estava até vendo, até aquele próprio pintor Van Gogh, ele era um pastor, né, que se suicidou, entendeu? E existem, inclusive nos Estados Unidos, quando você vai olhar, tem muitos pastores que se suicidam, porque a dificuldade maior está nisso, eu não tenho a quem buscar, não tenho a quem procurar, então eu vou aguentando essa sobrecarga. Dentro do cristianismo, o maior índice é na liderança. Uau. Infelizmente, tá? Infelizmente. Nessa tua experiência, com essa pandemia, os casos, eles aumentaram? Como é que está? Isso foi um gatilho para que as pessoas mais depressivas... Eu acho que sim, né? Porque a pessoa se isolou, né? E a pior coisa para quem tem um problema como esse é se isolar, né? Sim, a gente tem uma faca de dois gumes nesse aspecto, né, Carlão? Então, por exemplo, ao mesmo passo que juntou as famílias, né? As famílias conseguiram ficar mais próximas. Em contrapartida, os conflitos aumentaram. Por quê? Porque foi ali 24 horas dentro do mesmo teto. Então, o isolamento no contato social. Então, o homem, o ser humano, ele é um ser gregário, né? Ele precisa de relacionamento.
Ele precisa de contato. É através do outro que nós nos desenvolvemos como pessoa. Então, quando isso foi cortado, a gente começou a ter contato através da tela. Então, quer dizer, já foi cortado aí um aspecto social no desenvolvimento do ser humano. A falta de prazer no sentido de, nós temos 4 pilares de vida, tá? O ser humano em si, a estrutura do ser humano. Nós somos físico, que é o corpo, espiritual, que é uma fé, né? Psíquico, que é a mente, e social, que é o seu ambiente de trabalho e amigos. Então, dentro dessa pandemia, nós perdemos pilares. Então, automaticamente, a gente já foi prejudicado em relação a isso. Então, o que que acontece? A pressão dentro de casa, no lidar, então os conflitos aumentaram, a falta de opção de sair, de ter um lazer, nós funcionamos à base de prazer. Isso é do ser humano, tá? O ser humano, ele precisa de ter prazer na vida. É o nosso fôlego, é o nosso ânimo. Então, quando você sai com os amigos, você libera ocitocina, né? Que é o neurotransmissor do amor. Você libera dopamina quando você faz uma atividade física, uma endorfina. Então, tudo isso impossibilitou. Então, não tinha como isso não aumentar. Aumentou, Carlão, e aumentou muito. Muitas pessoas estão deprimidas. E principalmente, tá? Adolescentes por conta da demanda escolar. Muito tempo na frente do computador, assistindo aula, e tem algumas escolas que é o dia todo, de manhã até a noite. Então, o adolescente, o jovem, ele está vivendo ali, naquela telinha, né? E continua. Então, eu tenho pegado vários casos assim, vários. Porque eu creio que deve ser um processo, né? Primeiro existe o processo do isolamento, que é necessário por conta da doença. Depois do processo do isolamento vem a ansiedade, porque você acaba saindo da sua, entre aspas, zona de conforto, mesmo saindo e fica ali isolado, você não tem como se comunicar com as pessoas, se relacionar, como a senhora mesmo disse, né? O ser humano é um ser relacional, né? Porque ele precisa ter esse contato com as pessoas mesmo, seja pelo aqui como nós estamos fazendo por live, né? Mas é frio, né? Principalmente nós latinos, né? A gente gosta de tocar, abraçar, beijar, conviver, né? E isso realmente dessa ansiedade deve partir por uma frustração, da frustração para depois uma depressão e aí aí só piora, um buraco que vai se levando cada vez mais, né? Sim. Como que funciona o cérebro da gente, né? O cérebro, ele se adapta a padrões de comportamento, tá? E a tristeza profunda é um padrão de comportamento que a gente constitui sem perceber, ela vai te levando. Por quê? É como se nós fôssemos minando. Eu sempre falo daquele filminho Divertidamente. É bem interessante, porque demonstra todos esses aspectos. É como se a tristeza ela fosse tomando uma proporção no cérebro e acaba se tornando um estado vicioso do cérebro. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não tenho mais motivo para estar triste, eu tô. E, de fato, acontece isso mesmo. Porque o cérebro, ele já se viciou na tristeza. Ele já se viciou nesse comportamento de tristeza. E para desconstruir, Carlão, é o que eu falo, precisa de ajuda profissional. Não dá para simplesmente falar, nossa, eu tenho certeza que eu estou curado, porque a sua mente ela vai buscar autorreferência. Tá entendendo? Então, é uma memória que você vai buscar ativa e você vai buscar uma reação. Essa reação pode vir com essa tristeza e você vai de novo para o estado. Entendeu? Pastor, a senhora classificaria hoje as igrejas, ou digo igreja, mas as instituições, né, religiosas, preparadas para cuidar disso? Os líderes estão preparados para cuidar disso, porque já que esse suicídio é uma coisa tão presente nas nossas vidas, que a gente tem um mês para falar sobre ele, então é relevante esse assunto, né? Essa liderança que nós encontramos nas igrejas ou nas entidades religiosas, porque aqui a gente está falando de uma forma um pouco mais ampla, essas pessoas, elas estão preparadas para receber essa pessoa e identificar que às vezes o problema não é, no caso específico espiritual, mas sim de ordem orgânica, ou de uma ordem psicossomática, ou de uma ordem de uma depressão. Carlão, eu falo para você que algumas, tá? Por quê? Para você saber sobre esse assunto, você tem que estudar, né? Não tem como você
falar assim, a pessoa está preparada dentro de uma visão unicamente espiritual. Lógico, eu creio sempre que Deus vai capacitar essa pessoa para dar orientação do que fazer. Agora, tem ministérios, eu vejo o nosso, por exemplo, graças a Deus, né? O nosso ministério, ele está preparado para discernir isso, graças a Deus. Mas, hoje eu tenho contato com pessoas de muitas igrejas por conta da minha profissão. E eu vejo que muitas igrejas não estão preparadas, muito pelo contrário, entendeu? Então, eu vejo assim, cada coisa no seu lugar, né? Um pastor, ele é um pastor, ele não é um engenheiro, certo? Um pastor é um pastor, ele não é um arquiteto. Um pastor é um pastor, ele não é um psicólogo, né? Então, eu vejo que a liderança precisa se abrir para isso e colocar pessoas de competência para fazer esse crivo na medida do possível e criar até um ministério, de repente, né? Ou uma medida de ação para poder direcionar e fazer um crivo em tudo isso. Isso pode ser chamado até de um ministério dentro da igreja para que seja feito isso, né? Então, parcialmente, a resposta seria essa. Algumas sim, outras não. Porque eu quero crer que é um assunto que, como a pastora mesmo falou aqui, que há algum tempo era tabu, né? Era tabu. Até agora, também estão sabendo para isso, e o fato da gente hoje estar fazendo uma live e ter um mês específico todo para conversar sobre isso e a gente discutir até políticas públicas a esse respeito, significa que nós temos trabalho, quer dizer, está engatinhando ainda, né? Então eu quero crer que a igreja, ela é um espelho também da sociedade para receber essas pessoas com tipo de mal. Eu acho que é todo um processo, né? De eles começarem também a se preparar, se preocupar com isso, que faz parte do tratamento das pessoas que chegam até eles, né? Exatamente. E é bem interessante que eu até coloquei alguns dados aqui, Carlão. O Brasil, ele está no 8º, né? 8º no ranking mundial de suicídios, tá? Olha, a cada 100 mil habitantes, 6 suicídios, tá? Então, a proporção é bastante grande. E por incrível que pareça, né? 38 países somente que possuem estratégias nacional para o combate ao suicídio. 38 países. Entendeu? Ou seja, são dados, né? O próprio Brasil ainda não está preparado para isso. Isso é um assunto, das maiores causas de morte hoje, né? É muita morte por suicídio. Então, eu vejo que, graças a Deus, as pessoas estão se abrindo para isso, a sociedade está se abrindo, a própria igreja está se abrindo, e o que nos trouxe, assim, um grande, vamos dizer assim, um grande despertar nesse momento é ver lideranças cristãs se suicidando, porque antigamente a gente não via muito isso, né? Quando a gente começou a se dar conta, meu Deus, dentro da liderança cristã, como é que é isso? Então, eu acredito que abriu-se um leque, entendendo que o quê? Não é só espiritual, não é, entendeu? Eu queria insistir num outro ponto que a gente falou há alguns minutos, e como a nossa audiência está subindo, mas ela é rotativa, nós estamos aqui falando, a pastora Regiane está hoje falando sobre o Setembro Amarelo e o suicídio no meio cristão, mas é claro que é um tema tão abrangente, e a gente está indo aqui, dando asas aqui, ela está mandando bala aí, se você tiver alguma mandar através do Instagram ou até mesmo do Face, e lembrando que nós estamos transmitindo apenas pelo Instagram, e nós estamos aqui com a tela dividida. O problema é que a gente está só transmitindo com tela dividida, então você quer, além de ouvir, você também quer ver também a pastora Regiane, você vai lá para o Instagram, no Carlos Bertaglia lá, entra lá ao vivo lá, e você vai ver a gente. Mas eu queria insistir numa outra coisa, pastora. Nós falamos no começo da nossa live sobre os sinais que as pessoas dão acerca da pessoa estar em processo de suicídio. Vamos falar assim, né? O processo de chegar até o suicídio. Mas eu queria insistir no assunto porque eu cheguei a conhecer pessoas que se suicidaram e elas, pelo menos para nós que estávamos perto, não vimos em momento algum qualquer coisa que levasse essa pessoa a falar, poxa, essa pessoa está triste, essa pessoa está depressiva. Então, pessoas que tinham tudo. Eu lembro de um evento que eu fiz no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, próximo inclusive da igreja lá da Barra, no Hotel Cadoro lá, que uma menina subiu, ela era filha do dono do hotel, da rede do Hotel Cadoro, no Rio de Janeiro, ela subiu na piscina do hotel, tomou café da manhã, subiu na piscina do hotel e pulou. Né? E quem perguntava para
que é uma menina que tinha tudo, 19 anos, estudou fora, veio para o Brasil, tinha família, tinha dinheiro, tinha tudo, vamos dizer assim, né? Não era uma pessoa que fala, tem falta de tudo. As pessoas que ficaram ela a noite anterior desse lamentável fato, elas falaram que ela comeu normal, jantou normal, né? Então, eu queria insistir mais um pouco nisso, porque como a gente teve essa audiência um pouco rotativa aqui, para a gente pegar esse caso em específico, para que a senhora possa analisar o que pode ter acontecido com uma pessoa como essa. Não especificamente dela, mas a gente vê casos de pessoas que já se suicidaram e falaram, poxa, a pessoa antes estava feliz, estava sorrindo, estava bem, aparentemente, mas alguma coisa desencadeou, teve um gatilho ali que a pessoa ou pulou de uma ponte, ou pulou de um prédio, ou deu um tiro em si mesma. O que a gente pode pensar sobre isso? A gente pode pensar, Carlão, que a depressão, muitas vezes, ela é uma dor silenciosa, tá? A pessoa lida com a depressão de forma silenciosa. Ela não fala, mas ela está num estado profundo de tristeza. Uma pessoa pode estar assim para você e estar em depressão, porque é uma dor interna, entende? Então vamos pensar nessa moça. Aparentemente tinha tudo, mas talvez o vazio dela era justamente por esse assédio que ela vivia. A forma de viver dela era para ela assediosa, ela não dava conta, né? Eu compartilhei de uma situação muito triste, de um caso que não era um paciente meu, mas fazia parte da família, de um senhor que tinha muitas crises com a esposa, mas eram crises conjugais, tá? Mas era um senhor aparentemente normal. E essa senhora, a esposa, me parece que ela tinha um problema de ser bipolar, né? Que é uma patologia. E um belo dia, eles acordaram de manhã, quando essa senhora foi no quintal, ele estava enforcado. Uau. E foi muito triste, porque ele deixou uma carta, deixou os documentos, tudo direitinho, ele articulou a morte dele, tudo bonitinho. E nessa carta foi informado que ele preferiu fazer isso para não ter mais problemas com ela. Olha que interessante, né? Então, assim, era uma pessoa que talvez, assim, mostrava uma alegria, tinha relacionamento. Então, a depressão em si, que é uma das patologias que leva ao suicídio, como esquizofrenia, entre outros, muitas vezes ela é uma dor silenciosa, entende? Por isso que eu falo que a gente tem que ter um olhar do quê? Pessoas muito quietas, né? Muito reservadas, pessoas que têm uma inconstância de humor, uma hora tá feliz, outra hora tá triste. Mas não dá para você dizer, essa pode fazer ou essa pode ser sim uma surpresa, porque é o que eu te falei, pode ser uma dor silenciosa, que a pessoa nunca revelou, mas tá ali. Então chega uma hora, toma uma proporção que ela fala assim, agora se eu revelar, vão falar o quê de mim? Eu já vivo há tanto tempo com isso, eu já tô que eu não aguento mais, eu vou acabar com isso de vez, entende? Então, explode, tipo, não, agora não tem mais jeito, porque se eu falar também não vai resolver. Então, e é o que eu te falei, eu vejo assim, sabe, o Carlão, o tabu, o estigma que se configurou em cima dessa questão de um ato de covardia, de que não vai ser salvo. As pessoas têm medo de falar que está pensando nisso. Eu queria até, se possível, ter a oportunidade de falar que eu tentei o suicídio, né? Talvez você nem saiba muito do meu testemunho, mas com 19 anos eu tentei o suicídio, eu tive depressão, então eu sei que vozes são essas, entende? E as pessoas ficavam, assim, pasmas quando eu contava que eu passei por isso e tive o suicídio, e na época que eu fiz. Mas como você? As pessoas falam assim, você, né? Por quê? Porque, na maioria das vezes, essa dor silenciosa que eu tô te falando, porque a pessoa tem vergonha de falar. Entende? É uma sensação de incapacidade, é uma sensação de, como que eu não venço isso? Como que é isso? Que dor é essa? Então a pessoa quer acabar com a dor. Entende? Eu queria que a senhora desse agora, antes da senhora dar o recado, pastora, como é que eu vejo também nas estatísticas adolescentes e crianças buscando também uma forma de válvula de escape. O que a gente pode falar sobre isso?
Então, eu até quero gravar um vídeo, eu vou gravar sobre o suicídio infantil, a predisposição da depressão infantil. É como eu te falei, né, Carlão? As crianças hoje em dia, elas são muito assediadas. Então, aí nós temos um outro problema, que é o quê? É o contato com a mídia. Então, existe, infelizmente, um incentivo ao suicídio através dos desenhos infantis e da mídia. Tá? Então, aí cabe um alerta aos pais. O segundo ponto, a quantidade de isolamento que essas crianças vivem em relação aos pais. Então, os pais precisam trabalhar. Deixa essas crianças sozinhas, não conseguem dar uma qualidade de vida relacional, no relacionamento entre filho, pai e filho. Então, essas crianças vão entrando num profundo vazio. Estou falando assim, no aspecto infantil, tá? Eu vejo que para a criança está muito mais vinculado ao incentivo que ela recebe, né, dessa forma que eu te falei, e numa ausência dos pais de cuidados, que caracteriza uma patologia, uma depressão infantil, que hoje tem muito, né, do que outra coisa. Agora, no adolescente, o adolescente, ele convive com as mesmas demandas, e o adolescente, eu vejo que o maior risco está principalmente na comparação. Entende? Porque hoje é igual eu fico observando, né? Se você vai olhar, eu olho até assim na questão, a comparação na questão dos meus filhos, né? O meu filho posta uma fotinho no Instagram. Você vai olhar lá, 50 amiguinhos comentando, né? Porque essa galera é a galera da internet. Ai, fofo, lindo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, no meio deles, a rede social, ela é uma velocidade, assim, terrível. Então, eles se comparam demais. Ah, porque a minha amiga foi para Disney, nossa, a outra pintou o cabelo, a outra fez aquilo, a outra conseguiu. Então, parece aquele mundo, né, da Alice no País das Maravilhas, que não é uma verdade. Mas na cabeça deles, ainda assim, dentro do processo de formação, né, da autorregulação, que é a negociação dele com ele mesmo, as emoções, eles ainda não têm. Entende? Então, quando os agravos emocionais vêm, nessa faixa etária, que é uma das faixas que mais acontece, entre ali os seus 13 até os 25 anos por aí, que é uma das faixas perigosas, eu sempre falo, vamos tomar cuidado nessa faixa porque é muito perigoso. É o que mais acontece. Por quê? Porque eles ainda não têm o poder dessa regulação. Situações muito frustrantes podem causar danos irreparáveis e eles não conseguem lidar com essas demandas, entende? Então, é onde acaba acontecendo. Olha que interessante isso. Eu atendi uma paciente uma vez, eu exponho casos por ética, lógico, nunca vou expor pessoas, né? Mas eu acho interessante esse caso, eu sempre abordo. Essa adolescente, ela tinha tentado suicídio, ela tinha 23 anos, adolescente não, uma jovem já. E ela tinha vindo do interior para São Paulo, né? E passou comigo por orientação do pai. Ela chegou bastante deprimida, ela estava com depressão. Então, eu comecei a fazer um acompanhamento. E aí, ela começou a enfatizar que ela queria voltar para a cidade dela. E no momento que ela começou a falar muito isso, ela chegou numa consulta, ela falou, não, eu quero voltar, só que o pai dela não queria deixar ela voltar. Porque na cabeça dele, ela ainda não estava apta. Fazia mais ou menos um mês que ela estava em tratamento, ele falou, acho que é muito recente. Eu falei, eu também acho, mas deixa eu avaliar. E ela veio para o consultório e ali eu fiz uma avaliação com ela. E na avaliação, ela veio toda risonha, feliz da vida, dizendo que estava tudo bem e tal. No momento que eu fiz a avaliação, ela fez um desenho, e nesse desenho, através da avaliação técnica que eu fiz, a morte ainda era uma projeção de futuro para a solução da vida. Só que eu perguntei para ela, o que representa esse desenho para você? Ela falou assim, representa que eu estou deixando o meu passado para trás e estou querendo viver uma nova vida. Toda risonha, eu falei, não. Esse desenho aqui, na posição da folha, que é uma ferramenta que eu utilizo, né? E da forma que foi colocado, está sendo identificado que a morte ainda é uma solução para os seus problemas. Quando eu falei isso, ela caiu no choro na minha frente. Começou a chorar. O que eu falei para ela? Eu falei assim, olha, é daqui para o psiquiatra. Se você não for, eu não atendo mais. Porque um paciente
potencial suicida não se trata sem remédio, Carlão. Isso é algo muito importante também que eu queria te falar, tá? Precisa haver uma estabilização química para que a gente acesse a dor dele. Então, eu preciso baixar essa tensão para que eu consiga acessar essa dor. Então, precisa passar no psiquiatra. Chamei o pai, falei, não deixa de jeito nenhum ela viajar, direto para o psiquiatra. Foi para o psiquiatra com 3 semanas de medicação, 4 semanas de medicação, né? Que no mínimo aí de 15, 20 dias para começar a fazer efeito o remédio. Ficou sob observação contínua do pai, a menina ficou boa, começou a melhorar. Agora, você imagina numa situação dessa, ela chegou risonha, aparentemente estava tudo bem, aquele caso que você falou, mas no fundo, entendeu? Por isso que eu te falo, que precisa ter um olhar profissional para fazer avaliação, porque a gente tem técnicas e ferramentas que você consegue extrair a intenção da pessoa, entendeu? Perfeito. Eu acho que esse é o exemplo daquilo que nós estamos comentando, né? Nem sempre uma tristeza, uma depressão pode levar a suicídio, mas todo suicídio passou por esses processos para que ele ocorresse. Exatamente. É verdadeira? Sim, com certeza. É verdadeira. Ninguém acaba com a vida de repente. Ele tá numa tensão abafada aí, ou ele tá tentando lidar com a dor, se recuperando. Chega uma hora, dependendo do momento, porque o que acontece? Eu vou te explicar assim, quimicamente, o que acontece na cabeça do ser humano rapidinho, né? Quando nós estamos num processo de tensão, nós acionamos um sistema de luta e fuga. O que é isso? É a amígdala da gente. A amígdala, ela joga uma informação, a amígdala está aqui no cérebro. Ela joga uma informação que você precisa lutar com o problema ou fugir dele. Sabe quando você vai descendo uma montanha russa, você que anda de moto, quando você corre assim, alguma coisa? Não sei se você corre, né? Sabe aquela adrenalina? É aquela adrenalina que vem. Então, cortisol, adrenalina. Quando a pessoa está nesse sistema de lutar com o problema ou fugir dele, ela é como se o tálamo dela, que é essa região da consciência, a região talâmica, que a negociação com ela é a razão da coisa, fosse sequestrada. Então, ela é reativa. Entendeu? Esse é o perigo. Quando ela está numa intensidade emocional grotesca, ela é emotiva, ela é reacional. Então, ela vai reagir. Ela não pensa. Esse é o perigo. Entendeu? Por isso que eu te falo, chega num momento desse que a pessoa... Fala, né? É só emoção. Ela tá reprimindo. Chega na hora, é a pessoa que dá um tiro em alguém, é a pessoa que dá um soco em alguém, porque a amígdala sequestra o tálamo, entendeu? Que é a reação, porque a emoção ela é involuntária. Agora, a reação, ela pode ser regulada, dependendo do sistema que a pessoa esteja vivendo. Então, tem que ser olhado para um todo sempre, entendeu, Carlão? Perfeito. Eu acho que é uma pena, pastora, que a gente só tem 1 hora, né? Mas a gente marca outra. A gente marca outra, não tem problema. Eu estou à disposição. Tem muita informação. Nós vamos ter esse mês todo para falar sobre isso aí. Eu acho que convém a gente depois, porque eu quero avisar o pessoal que está mandando perguntas para a gente, é que o assunto está tão assim quente aqui, que depois as perguntas receberam, a gente vai repassar para a pastora, para depois ela responder também. A gente vai responder. Pastora, agora a senhora tem aí 3 minutos. Olha só que missão ingrata, hein? A senhora vai falar com a pessoa que está prestes a cometer um suicídio. Qual é a mensagem que a senhora daria para ela? Eu daria para ela a seguinte mensagem: não faça isso. Você é muito preciosa ou precioso, você que está assistindo ou que vai assistir essa live. A sua vida, ela é importante sim. O que você está passando é só um processo. Olha para Jesus Cristo, entenda que Ele já entregou a vida dele por você. E a sua vida, ela é importante. Pessoas amam você. E uma coisa que eu vou te falar, quando eu estive num momento que eu tentei me suicidar, eu entendi que esse era um ato de egoísmo meu. Por que era um ato de egoísmo meu? Eu só estava pensando na minha dor. Entenda que tem pessoas que te amam, que dependem de você, que vai sofrer muito mais com a sua morte do que com o que você esteja causando para ela em vida. Então, é muito mais importante que você esteja presente e resolva o seu problema,
né, do que você tentar resolver a sua dor e causar um problema através dessa tentativa de acabar com a sua própria vida. Lembrando que a sua vida não é sua. Eu sempre falo isso, nós não pedimos para nascer, então nós não temos propriedade sobre a própria vida. Né? Então, assim, eu quero até me colocar à disposição, se precisar de alguma coisa, como pastora mesmo, como terapeuta, eu sempre me coloco à disposição, porque o meu trabalho, mais do que uma profissão, é o reino, é um chamado. E eu quero me colocar à disposição. Ó, eu venci o que você talvez esteja passando nesse momento, eu já venci isso. E você vai vencer também em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pastora. Eu acho que o grande segredo, a grande chave para acabar com essa dor não é o suicídio, é buscar ajuda. Buscar ajuda. Buscar ajuda que podem realmente fazer algo por você. E que conhecem a sua dor e reconhecem que você pode sim sair desse buraco que parece que você está dentro e você olhar para cima, entender que é um Deus que olha por nós lá e que quer realmente nos resgatar de todo o mal, e todo esse mal já foi levado na cruz do Calvário. Né? Eu acho que não tenho palavras para agradecer aqui. Olha como passou rápido, né? Quando a gente está... como o tempo ele não existe, na verdade, né? Falando por um tema tão cabeludo, um tema tão difícil, um tema tão delicado, e vários tabus, mas como passou rápido essa 1 hora. Né? E quero agradecer a senhora, essa família linda que a gente ama, os netos, seus filhos. Só dar um beijo. Eu que agradeço também. Né, Carlinhos? A Márcia, aqui, se eu falar que a Márcia está aqui do lado, tá aqui todo fazendo coraçãozinho para a senhora também. Ela é uma amada. Eu agradeço, Carlão. É um privilégio para mim, viu? E eu me coloco, inclusive, à disposição, né? Se a gente quiser, a gente grava outra, não tem problema. Eu tenho prazer de falar nisso. Porque, inclusive, é algo que eu já venci, né? E eu assim, o que eu puder ajudar as pessoas, eu vou ajudar nesse aspecto. Nós essa live toda gravada, nós vamos deixar aqui os contatos da pastora. Se alguém que assistiu essa live até uma outra dúvida, né? Alguém da família, eu tenho certeza que ninguém vai ser exposto aqui, tudo com sigilo, porque é um assunto realmente delicado, ser tratado à luz do conhecimento, que é esse conhecimento que nós vamos falando, conversar, botar para fora, para que a gente possa enfrentar isso de frente. Nós não vamos o tema suicídio para debaixo do tapete, por isso que nós fizemos questão de trazer pessoas aqui competentes para falar com você, que nos assistiu até aqui, que vai nos assistir depois. Nós temos aqui um pessoal que assiste depois que a live ficou gravada. A gente teve nesse caso aqui também, e nós falamos sobre a violência da mulher com a doutora Suelen também. Nós tivemos um pico também muito alto de pessoas que assistiram depois que a live foi gravada ao vivo. Então, mais uma vez, pastora, muito obrigado, te agradeço, Deus abençoe tua vida, que Ele cada vez mais te capacite, porque é um que a senhora está realmente resgatando vidas da boca do inferno, trazendo de volta para a vida. Viu? Eu que agradeço de coração, viu? Beijo no coração de vocês. Um beijo grande, pastora. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.